Olá, irmãos. No De Casa em Casa dessa semana nós vamos falar sobre a unidade, sendo Cristo a nossa única esperança. Praticamente toda a carta de Romanos trata sobre um conflito entre judeus e gentios. O que aconteceu? Nós não sabemos quem de fato fundou a igreja em Roma, mas Cláudio, em dado momento, dispersou todos os judeus, falou que todos os judeus tinham que sair de Roma. Isso está registrado inclusive lá em Atos 18, quando Priscila e Áquila conhecem a Paulo, eles estavam dentro desse grupo de judeus que foram expulsos de Roma. Uma possível explicação de quem fundou a igreja em Roma tenha sido depois do Pentecoste, lá registra pessoas de Roma que estavam lá. Podem esses irmãos terem ido para Roma e começado a evangelizar. O fato é que depois que esses judeus foram expulsos de Roma, os gentios que eram convertidos começaram a fazer discípulos lá e a igreja se tornou praticamente gentílica. Após a morte de Cláudio, esses judeus são convidados a voltarem para Roma. Muito provável por causa da sua habilidade em negócios, que até hoje isso nós vemos. Então, aqueles judeus retornam e aquela igreja que era formada de gentios começam a receber irmãos judeus que provavelmente voltaram juntos, e aí começou um conflito dentro da igreja Roma entre judeus e gentios. Então nós vemos do capítulo 1 a 3, Paulo mostrando que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Seja judeus, seja gentios, todos estão debaixo do pecado. Na continuidade, nós podemos ver também que, da mesma forma como ambos igualmente pecaram e carecem da glória de Deus, ambos são justificados por meio da fé em Cristo. Nós podemos ver também, por exemplo, no capítulo 6, Paulo trata da libertinagem, que era um problema dos gentios. Ou seja, os gentios, embora fossem agora salvos pela graça, eles não poderiam viver no pecado, uma vez que foram salvos pela graça. No capítulo 7, Paulo trata de um problema dos judeus, que era o legalismo dos judeus, ou seja, a libertinagem dos gentios e o legalismo dos judeus. E aí Paulo fala que se tu guardar toda a lei, porém pecar num só ponto, não adianta, já tinha pecado. E depois, no capítulo 8, fala da liberdade no Espírito. Aleluia. De 9 a 11, de novo, Paulo falando de que, assim como os gentios não podiam desprezar os judeus que haviam sido rejeitados, eles também poderiam ser cortados a oliveira. Mas o ponto central é que Paulo disse que um dia todos nós seremos uma só oliveira no Senhor. Em Efésios 2, Paulo fala desse muro de separação que inclusive havia no templo, com um recado dizendo que era proibido gentios entrarem no templo. Havia um muro de separação, onde Paulo em Efésios 2 diz que era inimizade. Inclusive Paulo foi acusado de introduzir gentios dentro do templo e foi perseguido por causa disso. Mas então lá em Efésios Paulo diz que esse muro foi destruído e agora judeus e gentios têm comunhão dentro do templo do Senhor, do Santo dos Santos, num só corpo. Esse muro foi destruído. Mas hoje nós temos que fazer uma reflexão sobre esses muros de separação que pode haver dentro do povo de Deus. E nos nossos dias nós temos que observar essa relação, embora hoje não tenhamos esse problema de judeus e gentios, há outros problemas porque o diabo ainda continua querendo dividir o povo de Deus. Eu conversava com um pastor alguns meses atrás, ele estava falando que talvez quem considera mais importante a unidade, obviamente sem ser o nosso Deus, é Satanás, o nosso inimigo, porque ele sabe da importância da unidade. E Jesus nos alertou em Mateus capítulo 12, quando falou sobre um reino dividido, uma casa dividida, ela não subsiste. Então, o nosso inimigo, sabendo disso, uma das formas de investir contra a casa de Deus, contra a igreja, contra o avanço do reino de Deus, é exatamente trazendo divisão, e isso vai contra algo que é muito importante aos olhos de Deus, que é a unidade. O nosso Deus, ele é Pai, e um pai, ele não resolve nada sério com seus filhos enquanto eles estão divididos. Então, pensando no âmbito natural, tu que é pai, talvez mãe, que está nos assistindo, e está participando dessa meditação essa semana, se os filhos estão ali com alguma situação de divisão,
Antes de conversar algo importante ou repartir algo importante, a primeira coisa que o pai faz, não, vem aqui, pede perdão, vem aqui, acerta com o teu irmão. Então primeiro restabelece a comunhão, para depois vir uma revelação, para depois trazer uma orientação e avançar em algo que seja mais importante. Então a unidade é algo básico, né? E claro que isso a gente está falando no contexto da igreja, mas também se aplica nas relações familiares, maridos e esposas. É algo que o inimigo investe contra e ao mesmo tempo é algo que é tão precioso aos olhos de Deus, né? Provérbios capítulo 6, também ele fala que tem 6 coisas que aborrecem ao Senhor e a 7ª a sua alma abomina, que é o semear de contendas, semear contendas entre os irmãos, que vai gerando divisão, né? Então, de novo, nós entendendo Deus como Pai e enxergando através das Escrituras o quão importante a unidade para Ele, nós precisamos vigiar nesse assunto, porque o nosso inimigo tem investido pesado e também dentro da igreja para tentar semear, para tentar trazer divisão. Sabe, irmãos, que quando eu penso na unidade, eu me lembro da Torre de Babel. É verdade. Porque lá Deus dá testemunho de que não haveria limites para tudo o que tentassem fazer, porque era uma só maneira de falar. Eles estavam num só coração. E o que Deus usou para enfraquecer aquele conselho ímpio, com planos ímpios, foi divisão, confusão na comunicação. E é interessante porque eu fico pensando assim, Deus diz que aquele povo com projetos ímpios, aquele povo afastado de Deus, não haveria limites para tudo o que tentasse fazer por causa da unidade. Imagina o povo de Deus unido ao coração de Deus. Aleluia. Querido, você já parou para pensar que Deus é uma eterna comunhão? Pai, Filho e Espírito Santo unidos em amor. Lá em João 17 nós vemos o clamor do nosso Senhor. E dentre as coisas que ele clama, uma ênfase na unidade. É verdade. Inclusive ele diz uma hora que ele manifestou a glória do Pai para que nós fôssemos um. Amém. A manifestação da glória de Deus une o povo de Deus. Amém. Deus quer que nós sejamos um só coração. Por isso, irmãos, nas nossas casas, começando pela nossa própria família, nós precisamos avaliar como que está o nosso coração, nossos relacionamentos, para que nós possamos olhar para o coração e desejo de Deus, renunciar à nossa vontade, pedir perdão, liberar perdão, Amém. Mas fazer todo esforço para que, no que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. E encerro lembrando de uma história muito interessante de John Wesley e George Whitefield. Eles eram contemporâneos, 2 grandes homens de Deus com visões diferentes na área da teologia. Um era calvinista, o outro era arminiano. Mas, não obstante a isso, eles não deixaram seus corações se dividir. Certa vez, George Whitefield foi perguntado se eles veriam John Wesley na glória. Obviamente, eles estavam perguntando isso, esperando que Whitefield fosse dizer, por causa da diferença teológica, que eles não iam ver Wesley no céu. Whitefield respondeu: nós não o veremos. Eu fico pensando que aqueles irmãos devem ter, por causa da sua teologia, bem que comemorar, talvez. Mas ele prossegue e diz assim: nós não veremos John Wesley, porque ele vai estar tão mais perto do trono da glória, que nós não vamos conseguir ser capazes de vê-lo. Amém. Eles combinaram, depois de o que morresse primeiro fosse fazer um velório do outro. Whitefield foi primeiro aos braços do Senhor e John Wesley fez o seu sepultamento. Até o último suspiro eles tomaram essa decisão de andarem unidos num só coração. Irmãos, busquemos caminhos. Amém. Para começar com a nossa família, os irmãos que estão perto, mas transbordando, fazendo Amém. de tudo para sermos um só coração, porque esse é desejo do nosso Senhor. Deus abençoe. Amém.